Descobri que meu cartão de crédito tinha estourado o limite, estava faltando quase $30.000 antes do meu aniversário. Meu pai surtou. Disse que a família precisava mais do dinheiro. Minha mãe riu e falou: "Você pode comemorar sozinho. A gente tinha outros planos." Eu respirei fundo e disse com calma: "Então nunca mais me liguem." Naquela noite, sem avisar ninguém, cancelei a hipoteca, o caminhão e o empréstimo dela. Fiquei olhando o extrato do cartão, com as mãos tremendo e os olhos fixos nos números absurdos: $29.763,84. Quase 30 mil, perdidos. Sumidos. Roubados. Meu aniversário era na semana seguinte. Eu tinha planejado tirar uns dias de folga do trabalho, talvez até viajar para um lugar quente, só dessa vez. Eu não tirava férias de verdade fazia anos. Mas agora, tudo que eu juntei tinha ido embora de uma vez. Liguei pro banco, pensando que talvez fosse algum golpe, alguém que roubou meus dados. A atendente me explicou, educadamente, que todas as compras estavam autorizadas, com PIN e assinatura. Só que eu não tinha comprado nada daquilo. Fiquei andando de um lado pro outro na sala do meu apartamento, com o coração disparado de raiva e confusão. E aí me dei conta, só 2 pessoas tinham acesso aos meus dados, meus pais. Peguei o telefone e liguei. Meu pai atendeu depois de 2 toques, com uma voz tranquila. "Oi, filho. Tudo bem?" Travei o maxilar. "Meu cartão tá no limite, pai. Quase $30.000. Você sabe de alguma coisa?" Ele ficou em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado. Aí respondeu, já na defensiva: "Bem, a família precisava mais do dinheiro. Você vai ficar bem. Você ganha bem, não é?" Senti meu sangue ferver. "Você usou meu cartão." "Não é bem assim", ele retrucou, já gritando. "Você sempre age como se o dinheiro fosse só seu. Mas somos uma família. Às vezes, a gente tem que se sacrificar." Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi minha mãe ao fundo, rindo. "E fala sério, você não precisa de viagem de aniversário. A gente usou o dinheiro com algo melhor. Comemora sozinho esse ano." O mundo girou. Minha respiração ficou curta. Lembrei de tudo que abri mão. Trabalhei em 2 empregos na faculdade, guardei cada centavo, evitei festas, viagens, roupas novas, e agora isso. Engoli o choro que subia e falei com calma: "Então nunca mais me liguem." Antes que ele tentasse justificar de novo, desliguei. Naquela noite, com as luzes da cidade piscando lá fora, sentei no meu laptop. Entrei em todas as contas que eles nunca pensaram que eu ia mexer. Cancelei a hipoteca que estava no meu nome. Encerrei o financiamento do caminhão do meu pai. Apaguei a linha de crédito da minha mãe, que também estava ligada a mim. Fiz tudo em silêncio. Sem brigas. Sem explicações. Só cliques frios e calculados. Não era vingança. Era só eu colocando um limite que eu devia ter colocado há anos. Eles sempre quiseram ver como seria a vida sem mim. Agora iam descobrir. Não por maldade, mas porque deixar que eles continuassem quase acabou comigo. Talvez você esteja se perguntando: como um homem adulto, com uma carreira estável, acabou sendo explorado pela própria família? A verdade é que não aconteceu de uma hora para outra. Essa é a parte mais pesada. Eles foram pacientes. Sabiam o que estavam fazendo. Assim que consegui meu primeiro emprego de verdade, em finanças, logo depois da faculdade, meus pais viram como uma vitória deles. "Sacrificamos tudo por você", meu pai dizia. "Você nos deve isso. Se não fosse por nós, você nem teria esse diploma." Minha mãe entrava na conversa. "Só pedimos uma ajudinha." Família ajuda família, não é? No começo eram só coisas pequenas. Alguns trocados para pagar o imposto da casa. Depois, uns milhares para uma cirurgia dentária da minha irmã. A caminhonete velha do meu pai quebrou. Você pode ser fiador de uma nova? O cartão da minha mãe estourou, só por um tempinho. Eu dizia para mim mesmo que tudo bem, era só por um tempo. Afinal,
Eles me criaram. É isso que um bom filho faz, né? Mas o antemporário a virou para sempre. Logo, meu pai já esperava que eu cobrisse o valor da hipoteca. Minha mãe nem fingia mais que ia me devolver o dinheiro. Minha irmã mais nova, a Madison, largou o trabalho para se encontrar e seguir seus sonhos criativos. Enquanto isso, eu pagava as parcelas do empréstimo estudantil dela, para não acabar com o crédito da coitadinha. Você ganha 6 dígitos, minha mãe falou uma vez, como se fosse nada. Não estamos pedindo tanto assim. 6 dígitos sim, mas depois dos impostos, aluguel, e as crises sem fim, minha conta parecia de alguém que trabalha em fast food. Meus amigos estavam comprando casas, viajando, investindo. E eu? Preso num apartamento pequeno, comendo comida pronta e fingindo que estava construindo um futuro, enquanto acabava com o meu para sustentar o deles. Aí veio a pior parte. 2 anos atrás, meu pai perdeu o emprego depois de ser pego desviando dinheiro da empresa. Só descobri isso depois de já ter emprestado quase $40.000 para ele, achando que era só uma fase ruim. É só temporário, filho, ele disse na época, com aquela voz fingida de humildade. Quando eu melhorar, te pago tudo. Ele nunca melhorou. E nunca pagou. Em vez disso, ele e minha mãe começaram a me sugar até não sobrar nada. Meus cartões viraram um fundo de emergência deles. Fizeram empréstimos no meu nome, sem me avisar. Assinaram papéis como se fossem eu. Falavam com gerentes de banco pelas minhas costas. Sussurravam. Nosso filho cobre tudo. Se algo der errado. E a Madison, ela fez o papel dela direitinho. A princesinha indefesa. Sempre com um iPhone novo, viagens para spa de luxo, curso de yoga aqui, outro ali. Depois eu te pago, juro, ela dizia com um sorriso falso. Quando minha carreira de influenciadora começar de verdade. Só espera mais um pouquinho, tá? Toda vez que eu tentava dizer não, eles vinham com as armas de sempre. Culpa e vergonha. Você quer que seu pai perca a casa? Como pode ser tão egoísta? A saúde mental da sua irmã depende desse retiro. Depois de tudo que fizemos por você, olha como você ficou. O dinheiro te deixou fria. O estopim foi no mês passado. Minha mãe me pediu para pagar um empréstimo de $15.000. Do namorado da Madison, um folgado que se dizia empreendedor. Mas não parava em nenhum emprego por mais de 3 meses. Dessa vez, eu disse não. Meu pai explodiu. Você está destruindo essa família. Ele gritou do outro lado da mesa de jantar. Que tipo de filho faz isso? Minha mãe começou a chorar no canto. Madison saiu batendo as portas, toda ofendida. Ela tem 26 anos. Eu fiquei sentado. Quieto. Sem dizer uma palavra. Chega. Porque naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, olhei meu cartão de crédito. E lá estava, uma cobrança de $30.000. Eles nem pediram. Simplesmente usaram. Eu sabia que uma briga dessas ia acontecer. Só não achei que seria tão rápido, ou tão feio. No dia seguinte, depois que cancelei tudo, meu celular não parava de vibrar. 27 chamadas perdidas. 15 mensagens de voz. Centenas de mensagens de texto. Algumas implorando. Outras me xingando. Puro veneno. Ao meio-dia, eles estavam me esperando. Assim que saí do trabalho e fui pro estacionamento. Lá estavam meus pais e Madison, parados na porta do meu prédio. Pareciam uma matilha. O rosto do meu pai já estava vermelho de raiva. Minha mãe, com lágrimas falsas escorrendo. E Madison, de braços cruzados, com aquela cara de quem acha que tem razão. Mal consegui fechar a porta do carro. Meu pai veio pra cima, dedo em rixe, como se fosse me dar uma bronca. O que foi que você fez? Ele gritou. Você acabou com a gente, seu egoísta. Eu não recuei. Dessa vez, não, eu disse, gelado. Eu só me protegi. Coisa que nenhum de vocês jamais fez por mim. O banco ligou hoje de manhã. Ele gritou. A hipoteca foi congelada.
O caminhão foi levado. Os cartões da sua mãe estão bloqueados. Quem você acha que é? Quem eu acho que sou? Ri, sem humor. Sou o filho que vocês roubaram. Falsificaram meu nome para fazer empréstimos. Estouraram meus cartões. Passei anos apagando os incêndios que vocês causaram. Agora é com vocês. Somos uma família. Minha mãe gritou. Como você pode fazer isso com seus próprios pais? A voz dela até falhou, parecia frágil. Mas o olhar era o mesmo de sempre, manipulador, calculista. Aquele olhar que me fez sentir culpado a vida toda. Família não rouba, respondi firme. Família não mente. Família não transforma um filho em caixa eletrônico. Foi aí que Madison resolveu abrir a boca, cheia de deboche. Ah, por favor, ela disse rindo. Você tá exagerando. Você ganha bem. Nem usava esse crédito todo. Era só uma ajudinha. 30 mil não é tanto assim. Minha raiva explodiu. Gritei com força, minha voz ecoando no estacionamento. Vocês acabaram com minhas economias. Destruíram meu crédito. Vocês pegaram o meu futuro e jogaram fora, como se eu tivesse que entregar minha vida inteira para vocês. Eu não estava com raiva. Estava cansado. E, pela primeira vez, eu falei isso em voz alta. Madison revirou os olhos, como uma adolescente mimada que não ganhou o brinquedo que queria. Ah, Deus! Você age como se fosse um santo. Nem teria esse emprego se o papai não tivesse te pressionado. A gente te deu tudo. Não, eu respondi, firme. Vocês não me deram nada. Vocês tiraram tudo. E eu deixei. Mas agora acabou. Meu pai deu um passo para frente, ficando com o rosto bem perto do meu. A voz dele ficou baixa e ameaçadora. Você acha que é melhor do que a gente agora? Acha que está acima da sua própria família? Você não é nada sem a gente. Vai se arrepender disso. Não, eu disse, calmo. A única coisa que eu me arrependo é de não ter cortado relações com vocês antes. O rosto dele se deformou de raiva, as veias da cabeça pareciam que iam explodir. Você nos deve. A gente te deu a vida, e agora você gasta como se fosse tudo só seu. Eu não deixei barato. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade enquanto a Madison fazia viagens. Morei em um quartinho minúsculo enquanto vocês compravam o 3º caminhão pro meu pai. Toda vez que eu dava um passo para frente, vocês puxavam meu pé para baixo. Chega! Minha mãe, do nada, começou a gritar, com a voz aguda e desesperada. Nós somos seus pais. Você devia cuidar da gente. Eu não sou seu plano de aposentadoria, falei com frieza. Eu não sou seu socorro. E muito menos seu escravo. Os vizinhos já começavam a aparecer. Cabeças saindo pelas janelas, portas meio abertas. Todo mundo assistindo o desastre da minha família ao vivo. E então, como sempre, veio o teatrinho final. A manipulação. Minha mãe se jogou de joelhos no chão, chorando alto, como se fosse uma atriz num drama. Por favor, ela choramingou. Se você for embora, a gente perde tudo. A casa, a saúde do seu pai. A Madison vai ficar sem teto. Então talvez a Madison devesse arrumar um emprego, falei direto. Talvez o pai devesse parar de viver como se fosse rico. E talvez você devesse assumir a responsabilidade pelas escolhas que fez. Seu monstro sem coração. Madison gritou. Somos sua família. Precisamos de você. Balancei a cabeça, olhei bem para eles. Como se fosse a primeira vez que eu enxergava de verdade. Não. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam do meu dinheiro. Do meu nome para conseguir crédito. De alguém para limpar a sujeira que vocês mesmos criaram. Mas vocês nunca precisaram de mim. Vocês nunca me enxergaram como uma pessoa. Só como uma carteira. Meu pai avançou, gritando com a voz pesada de tanta raiva. Fomos nós que fizemos você. Não, eu respondi, com calma. Vocês me quebraram. Mas eu me reconstruí. Sem vocês.
E então, eu dei o golpe final. Não me ligue mais. Não apareça na minha porta. Não me mande mensagem. E não finja que a gente é família. Porque, pra mim, vocês nunca foram. O silêncio depois disso foi total. Os três ficaram ali, me olhando, piscando, como se eu tivesse falado em outro idioma. Depois disso, só me virei, passei por eles e entrei no meu prédio. Deixei todos parados no estacionamento, humilhados, sem reação, e finalmente sozinhos. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem pesadelos. Eu estava livre. Achei que aquele momento no estacionamento tinha sido o pior. Mas eu estava enganado. Aquilo foi só o começo. Quando parei de dar dinheiro para eles, o castelo de cartas que eles tinham montado desabou quase que imediatamente. Em 4 dias, o banco congelou o financiamento da casa, já que meu nome tinha sido tirado dos documentos. Os pagamentos atrasados, que eles já não faziam há meses, viraram uma dívida total. E no fim da semana, chegou o aviso oficial: a casa ia a leilão em menos de 60 dias. Minha antiga casa, aquela que eles sempre jogavam na minha cara como prova de sacrifício, estava prestes a ser perdida. E eu nem precisei fazer nada. O sistema cuidou disso sozinho. O caminhão que meu pai tanto amava, aquele de $70.000, que ele dizia não conseguir viver sem, foi embora numa manhã bem cedo. O caminhão de reboque chegou sem barulho. O homem do reboque nem olhou para ele direito, enquanto meu pai apareceu descalço, de roupão, na garagem. Você não pode levar meu caminhão. Ele gritou, como se o grito fosse apagar a dívida. Mas não tinha mais o que fazer. Nada ia salvá-lo. Na segunda semana, os telefonemas da minha mãe mudaram de raiva para puro desespero. Vamos perder tudo, minha mãe chorou na caixa postal, depois que parei de atender às ligações dela. A pressão do seu pai tá altíssima. Sua irmã não tem onde ficar. Que tipo de filho deixa isso acontecer? Eu apaguei todas as mensagens. Nem ouvi até o fim. A primeira frase já bastava. Aí Madison apareceu. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela estava diferente, mais magra, mais pálida. As olheiras enormes combinavam com a bolsa de marca falsificada que ela carregava no braço. Toda aquela atitude de eu mereço tudo tinha sumido. O que restava era desespero. Por favor, ela pediu na minha porta, com o rímel escorrendo como tinta preta no rosto. Você não pode simplesmente nos abandonar. Você sabe como tá ruim. Eu fiquei em silêncio. Sabe, eu só estava seguindo o que a mamãe e o papai faziam, ela choramingou. Eu não queria que as coisas chegassem nesse ponto. Mas eu sou sua irmã. Só por um tempo. Por favor. Olhei para ela por alguns segundos. E, pela primeira vez na vida, eu não senti nada. Nenhuma pena, nenhuma culpa. Nenhuma obrigação. Acabou, Madison, eu disse firme. Vai pra casa, se ainda tiver uma. Você não tá falando sério, ela sussurrou, com a voz falhando. Você é meu irmão. Não, eu disse com a voz gelada. Eu era seu banco. E agora tô fechado. A segurança do prédio tirou ela de lá 15 minutos depois. Mas ela não parou. Mandou mensagem, direct, áudio chorando, gritando, tentando negociar. Até mandou parentes distantes me procurar, implorando por ajuda. Ajuda eles a se levantar. Eles ainda são sua família. Você tá sendo cruel. Cruel? Cruel era ver meu dinheiro sumir enquanto eles riam. Cruel era falsificar minha assinatura. Cruel era sorrir para mim enquanto eu perdia aniversários, férias e relacionamentos para cobrir os buracos que eles cavavam. Deixá-los lidar com as consequências não é crueldade. É justiça. No fim do mês, o mundinho deles desabou. Foram morar num AP pequeno, longe da vizinhança chique onde se achavam os donos de tudo. O despejo foi público. Os vizinhos cochicharam. Os amigos assumiram. Meu pai perdeu o que restava do orgulho. O homem que mandava como se fosse rei agora fazia bico como faz tudo, só para conseguir pagar o aluguel. A pressão dele disparou. A saúde piorou porque não tinha mais dinheiro para os remédios.
Minha mãe tentou fingir por um tempo, postava foto antiga no Facebook como se estivesse tudo bem. Mas até os sorrisos fingidos sumiram. As dívidas não paravam de chegar. Os cobradores ligavam sem parar. E Madison? Os sonhos dela de ser influenciadora desmoronaram. Sem meu dinheiro para bancar aquele estilo de vida forçado, o público sumiu. Ela pulava de sofá em sofá, dependendo de amizades que só duravam até o próximo brunch que ela não podia pagar. Um dia, uma amiga antiga dela veio falar comigo. Ela tá mal, cara, disse a amiga, visivelmente desconfortável. Tá quase morando na rua. Talvez você devesse. Não, eu interrompi. Eu já fiz mais do que o suficiente. Porque é isso que eles nunca entenderam. Eles achavam que eu era fraco porque eu sempre ajudava. Mas a verdade é que eu era forte o bastante para finalmente parar. E quando eu parei, eles desabaram com o peso do próprio ego. Enquanto isso, a minha vida finalmente começou. Comprei minha própria casa. Um apartamento simples, mas lindo. Totalmente quitado. Totalmente meu. A paz que eu sentia lá dentro era algo que nem dá para explicar. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu não estava vivendo pelos outros. Eu vivia por mim. Viajei pela primeira vez de verdade. Sem cancelar nada, sem ter que voltar correndo por causa de problemas da família. Fui para a Islândia, Itália, Japão. Fiquei debaixo da aurora boreal, respirando um ar limpo, sem o cheiro da culpa. A terapia virou meu porto seguro. Fui deixando para trás os anos de manipulação, culpa, vergonha e dívidas emocionais. Um dia, minha terapeuta disse algo que ficou marcado. Você nunca teve paz. Você teve sanguessugas disfarçadas de paz. E era a verdade. Um dia, quebrou o silêncio. Recebi uma mensagem do ex-namorado da Madison. Cara, agora eu entendo tudo. Eles nunca te mereceram. Desculpa por ter demorado tanto para ver isso. Sorri quando li. Não por vingança. Mas por paz. Pela primeira vez, eu não era o vilão da história. Eu estava livre. Engraçado como o silêncio antes me assustava tanto. Por anos, silêncio queria dizer que vinha mais problema. Outra ligação, outra crise, mais chantagem emocional disfarçada de a família. Mas agora, o silêncio é liberdade. O peso que eu carregava no peito por tanto tempo, sumiu. Sem mais ligações, sem gritos, sem drama, sem pedidos desesperados, sem chantagem. Só paz. Hoje em dia, eu sento na varanda todas as noites. No meu lugar, com meu dinheiro, minhas escolhas. O céu à minha frente me lembra, eu sobrevivi a tudo aquilo. Eu não sinto mais raiva. Isso já passou faz tempo. O que ficou é clareza. Durante anos me fizeram acreditar que meu valor vinha do quanto eu podia me sacrificar pelos outros. Me ensinaram que ser leal era se acabar para salvar quem nunca se importou comigo. Chamavam isso de a família. Mas aquilo nunca foi amor. Era tudo negócio. Uma troca injusta, eu pagava, e eles só pegavam. A pior mentira não eram os papéis falsificados. Nem o dinheiro que sumia. Era a mentira que me diziam desde pequeno. Filhos de verdade cuidam da família, aconteça o que acontecer. Mas não. Filhos de verdade não viram reféns. Filhos de verdade não viram caixa eletrônico. Filhos de verdade não se apagam por causa de quem só sabe sugar. Eles achavam que, se me afastassem, eu ia quebrar. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando eu me afastei deles, foi aí que eu me salvei. A última mensagem da minha mãe ainda tá lá, sem abrir. Ela escreveu: a gente não te criou para ser tão frio. E talvez ela esteja certa. Porque a verdade é que eles não me criaram. Fui eu que me criei. E carreguei isso tudo nas costas por anos, achando que isso era amor. Eles construíram tudo o que tinham às minhas custas. E quando eu parei de aguentar, tudo desabou. Hoje eu durmo tranquilo. Sem dívida atrás de mim. Sem emergência tirando dinheiro da minha conta. Sem aniversários que mais pareciam interrogatórios do que celebrações. Acordo, tomo meu café, e tudo que sinto é calma.
E sabe o que é mais louco? Eu não tô amargurado. Não tô com raiva. Eu tô livre. Se alguém me perguntar do que eu me arrependo, minha resposta é sempre a mesma. Me arrependo de não ter ido embora antes. Porque no dia em que eu escolhi a mim mesmo, foi o dia em que finalmente comecei a viver.